Exatamente sobre isso, né? Essa história é no mínimo curiosa. O próprio Edmilson Pinheiro, em entrevista à Rádio Band News de Goiânia, ainda na última semana, aquela mesma onde ele conversou com o Alisson Batista frente a frente, né? Antes da final do Campeonato Goiano, garantiu sim uma ligação para o Ricardo Goulart, jogador que atualmente defende o Bahia. Nessa atual temporada soma até aqui 16 partidas, com 3 gols marcados na disputa do Campeonato Baiano, né? Nas últimas rodadas ele vem sendo bem mais reserva do que titular. Por exemplo, nos jogos da final, diante a Jacuipense, ele participou de 8 minutos no jogo da ida e apenas 7 no jogo da volta. Renovou o seu contrato após o término da Série B do ano passado. O seu novo vínculo vai até dezembro agora de 2023, com uma opção de renovação automática para a próxima temporada, caso as duas partes, né, cheguem em um acordo. Atualmente ainda é muito jovem, né, tem apenas 31 anos, o Edmilson garantiu o seguinte, né, falando sobre o Ricardo Goulart, principalmente após a contratação do Guilherme Marques, né, o novo camisa 10 do Verdão, onde os dois se enfrentaram, principalmente lá no futebol chinês. Abre aspas. Eu liguei ontem para o Ricardo Goulart para perguntar do Guilherme. Ele disse, o Edmilson, ele era do rival. É um canhoto enjoado que arrasta a bola e tal. Eu queria perguntar também para o Ricardo Goulart da China, para cá, quanto tempo de preparação. Ele disse que é uma situação diferente, porque estava com uma contusão séria, sempre foi um jogador forte, etc. Né? Foi o que disse aí o Edmilson Pinheiro nessa entrevista, se eu não estiver enganado, na última sexta-feira, né, basicamente uma semana atrás, antes da final do Campeonato Goiano, do jogo da ida. Então, tratando, né, sobre essa boa relação do próprio Edmilson com o Ricardo Goulart. Essa boa relação dá muito por conta também do próprio Ricardo Goulart ser um jogador bastante identificado com o Goiás, já falou inclusive sobre isso em uma entrevista ao Vitor Pimenta, né? Vou até trazer aqui alguns trechos para vocês. Isso pode ser interessante, principalmente por essa proximidade com o seu contrato chegando no fim, essa escassez também de camisa 10 no mercado. Eu gostaria sim de ver o Ricardo Goulart de volta aqui na Serrinha, vai depender muito das suas condições. Como eu falei, teve essa entrevista também do Vitor Pimenta, meu parceiro lá do Mais Goiás Hoje, né? Na época ele estava no jornal Hoje ainda. Ele falou com o Ricardo Goulart na saída do Goiás e Santos, né? Aquela vitória do Verdão no Campeonato Brasileiro por 1-0. E nessa fala do Ricardo Goulart, também colocando bastante carinho, inclusive a vontade, né, do próprio meio atacante em retornar para a Serrinha um dia. Abre aspas. Tive uma passagem brilhante aqui com os meus outros companheiros. Consegui marcar o meu nome na história do clube com muitos títulos importantes. Um ano fantástico. E depois de 10 anos, estar voltando à Serrinha, tenho boas lembranças e desejo de tudo de bom, né, para o Goiás. Sobre uma possível volta, ele disse o seguinte também. Quem sabe? Vamos trabalhar para isso. Hoje estou feliz no Santos, mas o Goiás tem meu carinho. Foi um dos clubes que abriu as portas para mim, confiou em meu trabalho e só tenho que agradecer. Mas agora é dar sequência no Santos, onde tem o contrato, fecha aspas, né? Essa entrevista em maio de 2022, onde o próprio Ricardo Goulart disse, né, desse carinho pelo Verdão, porém naquele momento ainda cumprindo o seu contrato no Santos. Em São Paulo foram 30 partidas, 4 gols e 3 assistências, acabou fechando com o Bahia para a Série B do ano passado, né? Chegou ali basicamente quase que no segundo turno da competição, teve alguns problemas físicos, né, até se enquadrar realmente como jogador titular. Na reta final fez sim uma diferença dentro do elenco do Bahia, né? O tricolor de aço. Ele participou de 16 partidas na segunda divisão, 12 delas como titular, marcou 2 gols e também deu outras 2 assistências, jogando mais centralizado, quase como um jogador, um segundo atacante, bem mais forte fisicamente, fez ali alguns gols também de cabeça. Acho interessante e o seu salário atualmente no Bahia gira na casa de R$200 mil mensais. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito dessa proximidade do próprio Edmilson Pinheiro, ligando, né, para falar aí sobre uma questão de atual contratação do Goiás, esse aval positivo também do Ricardo Goulart envolvendo o Guilherme, onde os dois se enfrentaram lá no futebol chinês.